Eu não posso ficar falando do Tom King que a cada 5 frases eu tenho uma piada pra desmoralizar ele. Eu tenho que evitar, coitado. Eu não tenho culpa também, né? Vamos dar uma chance. Vamos dar uma chance pro Tom King, né? É só o Tom King, né? Quem é o Creed na fila do Tom King fazer o quê? Dizem que os críticos são os escritores frustrados, né? Mas tudo bem. Mulher Maravilha vai ser escrita pelo Tom King, que anda dizendo que ele está sendo inspirado pelo Jorge Pérez. Vamos entender melhor isso. Então a notícia é a seguinte, olha só. A DC está passando por algumas reformulações lá fora, né? Todas as linhas da DC estão passando por uma reformulação. E atualmente está tendo uma saga lá, um selo, que eles estão chamando de Dawn of DC. Nós até comentamos aqui em outros vídeos já, tá? Então a Dawn of DC, ela tá mudando o status de alguns personagens, tá? E tá dando um reboot a alguns deles. Um desses reboots é justamente no The Flash. Eu tô falando dele porque é um dos meus personagens favoritos, talvez o meu personagem favorito aí, tá para ganhar filme e tudo mais. E nos quadrinhos ele é muito, muito importante. E ele tá chegando perto da marca de 800 edições lá fora. Então ele tá num momento muito especial, num momento onde as pessoas estão prestando muita atenção, e eles vão aproveitar isso para zerar a revista dele, né? E com isso eles abrem a oportunidade para muitas pessoas começarem a ler o personagem e tudo mais. Inclusive as últimas histórias do Flash estão sendo extremamente elogiadas. A galera tá dizendo assim que é uma das coisas mais legais que já foram escritas pro Flash, assim, de todos os tempos, né? Então estou muito curioso para isso chegar no Brasil e eventualmente vai chegar. Uma outra personagem que está ganhando uma revista solo, mas ela não vai ganhar um reboot, é a Mulher Gavião. Então, a Mulher Gavião, as pessoas aqui no Brasil, principalmente, conhecem nos desenhos animados da Liga da Justiça. Para quem lê os quadrinhos, já viu ela participando da revista da Liga da Justiça. E ela não vai ser reiniciada nos quadrinhos, mas ela vai ganhar uma nova direção. E, finalmente, uma revista solo, né? Nessa revista solo, inclusive, ela se muda para a cidade do Superman, né? Então, ela está em Metrópolis. E aí vai ter toda essa interação com os personagens que a gente já conhece aí dentro da cronologia aí, né, do universo do Superman. Então, é uma ideia curiosa. E aí uma outra personagem, essa sim vai ser rebutada, que é a Mulher Maravilha. Ela também está chegando próximo da edição 800, muito parecida com Flash, né? Então algumas edições especiais estão sendo lançadas para ela, eles estão resgatando muita coisa lá de trás. E aí numa dessa, o escritor Tom King, que é um escritor aí, um dos escritores novos, está bombando muito. Ele chegou numa safra aí de novos escritores, principalmente da DC. A DC arriscou muito em alguns escritores mais novos aí. E ele é um dos caras que chegou e ficou, né? Já escreveu títulos enormes aí, como Batman. Escreveu durante vários anos a revista do Batman aí. Aqui no Brasil, acho que teremos 14 capaduras para compilar tudo que ele escreveu dentro do Batman. E as pessoas gostam de muita coisa que ele escreveu, mas algumas criticam como o final do próprio Batman mesmo, né? Que dizer que não acabou muito bem. Tem todo um percorrer, assim, uma estrada muito legal e no final não alcança tudo que foi prometido. Enfim, esse mesmo escritor polêmico está dizendo para todo mundo que quem convenceu ele a escrever a Mulher Maravilha foi o Jorge Pérez. Jorge Pérez foi um artista incrível que veio a falecer há pouco tempo, né? E ele já foi um dos responsáveis assim por popularizar a Mulher Maravilha nos quadrinhos. Ele fez muita coisa excelente para a Mulher Maravilha. E aí o pessoal começou a perguntar para ele por que ele anda falando isso. E aí ele revelou que ele não era muito fã da Mulher Maravilha, que ele nunca planejou escrever a personagem, né? Mas aí que ele começou a pesquisar sobre a personagem e encontrou muitas coisas feitas pelo Jorge Pérez lá atrás. E ele falou que ele sentiu uma conexão entre as coisas que o Jorge Pérez fez para Mulher Maravilha, escreveu e desenhou, né? E aí ele se empolgou e acha que ele tá falando dessa maneira, ó, que é uma mensagem póstuma, né? Que ele tá sentindo que o Jorge Pérez é como se conversasse com ele depois da morte, está incentivando ele a escrever. E aí, claro que está gerando várias notícias lá fora, várias pessoas falando sobre esse tipo de fala, essa maneira de abordar esse assunto, né? Alan, você acha que está indo muito longe? É um esquema de marketing, mas se for mesmo esquema de marketing, será que não está indo longe demais ou é uma coisa de coração mesmo? O que você acha, assim, quando você ouve isso a primeira vez? Você sabe, né? Falou o nome Tom King, eu já baixo a cabeça, né? O Tom King calado é um poeta, ele tinha que ficar quieto.
Mas é o seguinte, o cara é inovador, certo? O cara, ele tem ideia criativa. Aliás, recomendo muito um dos vídeos antigos que eu e o Márcio fizemos, que a gente destrinchou as várias fases do Batman, do Tom King, né? E a gente faz um debate legal, né? Sempre nesse nosso estilo polido de ser aqui. A gente, eu contra, eu, Márcio, a favor, mas em vários momentos a gente concordando que tem bons momentos. Eu acho que tem tudo para dar certo, especialmente porque a premissa é muito interessante. O que ele já indicou, que ele vai colocar para a Mulher Maravilha é o seguinte: rola um lance lá, uma espécie de alguma coisa terrorista que recai a culpa nas Amazonas, e as Amazonas não podem mais pisar em solo americano. Então, o primeiro momento é uma espécie de expurgo de Amazonas, e deve envolver a Mulher Maravilha, obviamente, dos Estados Unidos da América. Então envolve, claro, é óbvio que está implícita aí a questão da imigração, né, e da xenofobia, como questões sociais estadunidenses, né, mas entender como o Tom King vai dinamizar isso é uma coisa que me interessa, mesmo não gostando muito dos rumos que ele costuma dar, a ideia de desconstrução de personagem que ele tem. O segundo ponto é saber quem vai ser o desenhista, que eu não consegui identificar, e ele costuma trabalhar com desenhistas grandiosos. Então, imaginando uma premissa dessa, teria que ver qual é o desenhista, pode ser uma grande empreitada, né? No meio disso, dessa coisa, dessa guinada toda da DC, temos o brilhante brasileiro Mike Deodato Jr., né? Assumindo o título do Flash, coisa que eu não me lembro dele desenhar. E o traço dele é fenomenal, fico imaginando que dinâmica ele vai dar para esse personagem. Porque ele é incrível no estilo anatômico, né? Então imagina como que vai ser fico imaginando esses painéis, esses desenhos do Deodato, vai ser coisa de salivar, lembrando que Deodato está há muitos anos longe da DC e foi um grande desenhista da Mulher Maravilha também. Para fechar um pouquinho os comentários desse tópico aí, quando eu fui ver a notícia que você que me mandou, né, o Jorge Pérez postumamente, o Tom King sente que foi uma orientação póstuma, eu fiquei pensando, será que o Jorge Pérez falou, tipo, alguma coisa espiritual? Fiquei imaginando, tipo, uma sessão espírita, ou até aquela pegadinha. Quem é do meu tempo aí lembra do Topa Tudo por Dinheiro? Lembra de uma pegadinha que o morto levantava do caixão lá, falava, mamãe não quer, mas eu quero. Aí eu achei que era o Jorge Pérez falando assim, vai escrever Mulher Maravilha assim. Agora é muita. Só explicando melhor, né? O Tom King fala nessa entrevista aí que ele estava receoso, por algum motivo ele não queria escrever, né? E que lá durante o funeral, se eu entendi bem, alguém tocou uma espécie de uma entrevista do Jorge Pérez, ele contando que foi a melhor fase, que ele topou o desafio, algo assim. Estava em inglês, tá? Eu não domino tanto, mas eu me lembro de ler na notícia, eu entendi isso, não sei se foi o mesmo que você entendeu. E no meio dessa dinâmica de ele ouvir isso, ele não é que foi um recado espiritual, né? Foi assim, uma inspiração. Tipo, olha, ele topou o desafio, então talvez eu tenha que aceitar esse desafio também e escrever. No geral, Tom King gosta muito de minisséries de 12 capítulos. E dificilmente ele pega séries longas e contínuas, ele fez isso com o Batman e não foi bem sucedido por questões dos editores intervindo também. Então, talvez ele tivesse esse receio. Vamos ver. A premissa e o fato dele ser um escritor criativo, a despeito de eu concordar com ele ou não, já me instigam muito a ler. Eu quero ver pelo menos o primeiro arco dessa Mulher Maravilha do Tom King. Eu dei uma pesquisada rapidamente aqui, Alan. Quem desenha é um cara chamado Sam Pear. É um desenhista novo, mas dá para conferir a arte dele nas revistas Action Comics, que já foram publicadas aqui no Brasil, e numas mais recentes que envolvem a Crise Sombria. Então, Crise Sombria número 1, ele está aqui como um dos desenhistas dessa edição. Então, dá para gente conferir a arte desse Sam Pear para ver como que é, né? Se ele manda bem, porque toda a produção aqui até agora parece muito grande, né? E eu imagino que deve mandar bem, porque, como eu disse, é um momento muito especial para Mulher Maravilha, né? Então os caras não iam deixar a bola cair por conta da arte. Vou aproveitar aqui, Alan, ainda sobre esse assunto. Aqui, ó. O Fernando Brito colocou aqui, ó. Eu acho que a Mulher Maravilha tem muito a ver com o Tom King. A personagem trabalha muito com os conceitos de guerra e seu impacto na sociedade. Excelente comentário, porque o Tom King ele ganhou nome escrevendo histórias de guerra, né? Na verdade, ele já foi um agente da CIA ou algo assim. Ele trouxe muito da experiência pessoal dele
para os quadrinhos, né? Então as primeiras histórias dele tinham muito a ver com conflitos, assim, com conflitos de guerra e algumas consequências que esses conflitos geram, principalmente na psique humana, assim. Então é muito legal. Foi que as pessoas começaram a prestar atenção nesse escritor. Mas aí o Fernando ainda completa aqui, ó. Outro ponto é saber quem vai morrer. Com o Tom King, sempre alguém acaba batendo as botas. Então, tem essa também. Ele sacrifica alguns personagens aí. Tem sempre a ver com o contexto. Eu nunca vi nada gratuito assim. Mas com certeza é um ponto. Com certeza é um ponto a se prestar atenção. Eu não posso ficar falando do Tom King que a cada 5 frases eu tenho uma piada para desmoralizar ele. Eu tenho que evitar, coitado. Ele não tem culpa também, né? Eu queria dizer só como para fechar aqui, não vou detonar. Vamos dar uma chance. Vamos dar uma chance pro Tom King, né? É só o Tom King, né? Mas quem é o Creed na fila do Tom King? Fazer o quê? Dizem que os críticos são os escritores frustrados, né? Mas tudo bem. Uma coisa que eu gostaria que o desenho desse gibi fosse do Steve Epting, né? Claro que não vai ter aí no momento, mas ele foi o grande desenhista da fase do Capitão América do Ed Brubaker, né? E eu acho que ele teria o traço realista e dinâmico, um estudo anatômico muito bonito, que eu acho que combinaria com essa história. Só um palpite, só um sonho de nerd. Muito bem, se eu fosse escolher um desenhista para Mulher Maravilha... Do Tom King. Tem que pensar no estilo dele, né? Não dá para ser muito cartoon, tem que ser uma coisa mais séria mesmo, né? Ou traria de novo, pode falar. Eu vou chutar o balde, hein? Eu colocaria o John Paulian, com aquela brincadeira que ele faz de luz e sombra, sabe? Deixa tudo bem assim. Mas aí seria outro trabalho póstumo, né? Que também já partiu. Outro que daria legal também seria o próprio Miquel Janin, que é um grande colaborador do Tom King e tem um traço que eu acho que combinaria, que não é aquela coisa exagerada do herói, né? Mas tá bom, são delírios aí. O próprio Mitch Gerard também, que trabalhou bastante com o Tom King, também tem um traço mais monstruoso, monstruoso, cada vez melhor esse cara aí. Muito bem. Tô bem. Vamos aguardar.